Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nós vamos conversar um pouco sobre o ataque ucraniano a esse navio russo aí, o Novocherkassy, né? Então, o que acontece? Era um navio tanque, um navio de transporte russo, perdão, um navio de transporte, né? Tipo, quase como um navio de transporte de tanques aqui do Brasil. Ele estava no porto de Feodósia, foi atacado aí, né? Provavelmente por mísseis Storm Shadow, até onde se sabe. A destruição do navio foi bastante grande, né? Os ucranianos realizaram um ataque de precisão como diversos outros. Até aí tudo bem, não dá para negar que o navio foi destruído como outros navios da Rússia que eles atacaram. Só que aí que entra os nossos questionamentos, gente. Por quê? Porque o que está em jogo nessa guerra não é a supressão da frota naval da Rússia. A Rússia já afastou a frota dela. Isso aí não vai mudar muito as coisas. Dificilmente, é pouco provável que a Rússia vá fazer um desembarque anfíbio em Odessa. Provavelmente, se eles forem para Odessa, que a gente não sabe, eles deverão ir por terra. Essa aqui é a tendência, né? O problema todo é o desperdício de recursos da Ucrânia em alvos que não têm tanta importância. Eles alegam que o navio estava carregado de drones iranianos, a gente não tem como saber, mas a Ucrânia poderia ter empregado melhor esses recursos na destruição de tropas russas. Essa é a verdade, porque o que está dando trabalho para a Ucrânia hoje é o ímpeto das tropas russas, né, e o alcance de mísseis e drones da Rússia. Essa é a verdade. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? A Ucrânia faz alguns ataques espetaculares. Pô, acho legal, tal, navio, submarino, etc. Só é que eu costumo dizer o seguinte: a Ucrânia faz ataques no varejo e essa guerra é ganha no atacado. E qual é atacado nessa brincadeira? É a capacidade que os ucranianos teriam de negar territórios aos russos, né? E isso eles não têm conseguido por diversos fatores. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, algumas defesas obstinadas que não tinham tanta necessidade, como Mariupol, né, e Bakhmut. Não era para ter defendido por tanto tempo, com tanta intensidade, com tantos recursos. Ali já era para ter recuado. Teria que ser um objetivo muito estratégico para você ter todo esse desperdício de recursos humanos e materiais ali. O outro foram as ofensivas da Ucrânia. Eu penso da seguinte forma: durou aí 4 meses, 5 meses até eles reconhecerem que deu ruim, né? Aquilo ali era para ter sido definido nas 3 primeiras semanas. Nas 3 primeiras semanas já tinham que olhar e falar: isso aqui não vai dar em nada. Vamos retrair as tropas para posições defensivas melhor preparadas e aguardar os movimentos da Rússia. Vamos cobrar caro o terreno. Eu lembro o seguinte: até agora já se colocou aí 100 ou 160 bilhões de dólares, não dá para saber muito bem, na Ucrânia, né? Esses recursos poderiam ter feito com que a Ucrânia construísse uma linha defensiva muito mais sólida do que aquela que os russos construíram. E essa linha cobraria um preço enorme da Rússia. Mas eles usam ataques midiáticos, né? Os ucranianos gostam muito disso, é coisa do Ocidente em geral. Israelense também gosta disso. Ataques midiáticos, grandiloquentes, né? E tem um impacto muito grande na opinião pública, até porque a maioria é leigo, não entende de guerra. Mas o especialista olha de outra forma, fala: meu amigo, isso não vai adiantar muitas coisas. Eu vou citar 2 exemplos iguais. Um foram os ataques das bombas V alemães contra a Inglaterra no final da Segunda Guerra Mundial, né? Mataram muita gente, tiveram bastante impacto, mas não mudaram a guerra. Não tinha mais como atrasar o avanço dos soviéticos na frente oriental e dos aliados ocidentais ali pela França, Países Baixos, etc. Ou seja, em termos midiáticos tem seus efeitos, mas em termos práticos, nenhum. E o outro foi o ataque argentino à frota britânica, né, na Guerra das Malvinas, depois que já havia sido feito o desembarque em São Carlos. O que é pior, né? Eles quase não atacavam os navios de suprimento, atacavam os destroyers e as fragatas. Isso não adianta nada, né? Você tem que destruir os navios de suprimento para eles embarcarem tropas e reforços, né? E a logística. Aí sim, você atrapalha o inimigo. Então, o que acontece? O que a gente nota, né?
eu vejo como um certo desperdício da Ucrânia. A imprensa vai vender como se fosse uma grande vitória ucraniana. É uma vitória, mas a gente não sabe, não tem grande aplicabilidade prática. Essa vitória, na verdade, ela só vai fazer o que os ucranianos estão querendo hoje. O que eles estão fazendo? Ah, derrubamos Su-34, fizemos isso, fizemos aquilo. Porque há um cansaço nos aliados europeus. O pessoal está cansado de pôr dinheiro num cavalo que não anda. Né? E então eles precisam dizer, oh, não, nós estamos fazendo coisas, manda mais dinheiro. E também na própria sociedade ucraniana. Agora o Zelensky precisa fazer um recrutamento aí de 500 mil de pessoas, então ele precisa mostrar serviço. Mas a situação da Ucrânia não é boa, não é a destruição desse navio aí, não sei se vai dar para recuperar, não tenho condições de dizer isso. Não é isso que vai mudar o rumo da guerra. Outra coisa também, que a guerra da Ucrânia já provou, que hoje em dia você não tem mais como defender uma frota indefinidamente, nenhum alvo de valor, nenhum asset de valor aí. Eu lembro que desde outubro os proxies do Irã já atacaram mais de 100 vezes as bases americanas no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos não tem como defender aquilo de forma efetiva. Consegue uma defesa aí, mas não é 100% eficiente. Essa que é a verdade. Então esse é um mundo novo que nós estamos vivendo. O que está acontecendo com a frota da Rússia pode acontecer em breve com frotas de outros países e outros ativos também, outros assets, como centro de comando, depósitos de munição e combustível, bases aéreas, etc. Hoje em dia está muito difícil de defender, face à versatilidade, a proliferação, o baixo custo dos drones, etc. Se bem que no caso do novo Cherkasy que eles usaram aí, né, parece que foi o Sukhoi Su-24, equipado com mísseis Storm Shadow, não interessa. O fato é que nenhum país tem condição de defender aí todo o seu espaço aéreo. Sempre vai passar uma bola ou outra. Então vamos ver o que falta dizer dessa história aí, tá? Outra coisa também que a gente precisa colocar é o seguinte: o Zelensky, ele está numa situação de popularidade bastante difícil, né? A popularidade dele vem caindo muito. Então esses ataques aí ajudam a dar uma trabalhada nisso, né? Os ucranianos talvez olhem ele de outra forma. Eu acho muito difícil, né? Eu acho isso bastante complicado. Mas se vende, né? Vai se vender para o mundo, que é a história de que... Eu vi uma declaração interessantíssima de um britânico. Aliás, vamos ser sinceros, né? Em termos assim de humor, resvalando a palhaçada, os britânicos são campeões nessa guerra. É quem mais fala besteira, né? Porque ele diz o seguinte: isso prova que não há um impasse na guerra da Ucrânia, né? De fato não há um impasse, a Rússia está ganhando. Essa é que é a verdade, isso não muda nada. Mas vai ser vendido, né? Como se tivesse mudado. Eu acho que paciência, né? Isso vai ser vendido como mudança, game changer, aquela bobagem toda, mas eu não acredito que as coisas sejam dessa forma. Eu acredito em que nós temos dois marcos ano que vem, né? Eleição na Ucrânia acho que a gente não vai ter, mas tem eleição na Rússia e tem eleição nos Estados Unidos. Esses dois marcos podem nortear tanto ações militares da Rússia, como algumas ucranianas também, como ações militares de outros países que estão, no caso da eleição americana, que estão confrontando os Estados Unidos, como o Irã, Coreia do Norte, os Houthis, etc. Eu acho que a gente vai ter um ano bastante complicado aí em 2024. Então, o resumo da ópera é isso, né? A Ucrânia faz essa guerra no varejo, ela precisaria fazer no atacado. E ela não tem mais perna para isso. Essa aqui é a grande verdade. Se o russo vai fazer grandes avanços, olha, nós não sabemos. Os russos não avisam como fazer. A Ucrânia fica falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, a Rússia não avisa o que ela vai fazer. É uma verdade. Então a gente não sabe se eles vão chegar em Odessa, se eles vão tomar Kharkiv, se vão chegar aí, encostar no Dnieper. A gente não sabe disso. A gente só sabe que a Rússia ela vai continuar perseguindo o objetivo dela, que é desmilitarizar completamente a Ucrânia. E ataques como esse, eu falo sempre o seguinte: esses ataques
eles vão cobrar lá para frente um preço muito caro da Ucrânia. Por quê? Porque na hora da Rússia fazer o tratado de paz dela, ela vai pedir a desmilitarização, né? Ela vai pedir que a Ucrânia abandone esses tipos de armas. Talvez a Ucrânia não fique nem com aviação no futuro. É uma realidade. Enfim, vamos aguardar, vamos ver como é que isso vai ficar, né? As coisas não estão muito boas, não. Mas, com esse feito espetaculoso de agora, eu acho que a Ucrânia ganhou um fôlego, né? Ela ganhou um tempo aí. Só não sei se isso vai, né, reverter em dinheiro.